No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um tema que desperta preocupação em muitos de nós: a possibilidade de uma terceira guerra mundial e sua relação com as profecias bíblicas. É uma discussão importante e densa, e muito preocupante que vou explorar cada aspecto com vocês. Preparem-se para uma análise profunda e envolvente que vai nos levar a reflexões cruciais. A intenção deste vídeo não é causar medo ou pânico, mas sim alertar sobre os sinais bíblicos que estão se cumprindo em nossos dias. Hoje, mais do que nunca, estamos cercados por sinais que nos deixam em alertas. Os tempos são de grande tensão global, e a ameaça de uma nova guerra mundial é uma realidade que não podemos ignorar. As nações estão esgotando suas tentativas de negociação, e historicamente sabemos que quando as palavras falham, os conflitos armados se tornam inevitáveis. É uma triste verdade que as guerras, ao longo da história, têm suas raízes na maldade e nos desejos egoístas dos homens. Essa busca incessante por poder e riquezas, muitas vezes resulta em desgraça e destruição, afetando inúmeras vidas inocentes. Surge então uma pergunta que nos inquieta: será que enfrentaremos uma terceira guerra mundial antes da volta de Jesus? É uma questão para a qual não temos uma resposta definitiva, mas que merece nossa atenção e reflexão. Antes de prosseguirmos, peço por gentileza que, se estiverem gostando do assunto, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho, nos ajudando a levar essa mensagem a mais pessoas. Vamos explorar os contextos históricos e atuais que podem levar a esse cenário. Tensões entre superpotências, disputas territoriais e conflitos ideológicos são apenas alguns dos fatores que alimentam essa preocupação. A história nos ensina que guerras mundiais anteriores foram precedidas por períodos de instabilidade, e atualmente vemos uma crescente tensão entre países como Estados Unidos, China e Rússia, além de conflitos persistentes no Oriente Médio. A guerra entre a Rússia e Ucrânia e o conflito entre Israel e Palestina são apenas os sinais da possível terceira guerra mundial. Muitos cristãos têm dificuldade de interpretar as profecias bíblicas relacionadas aos eventos finais, e a possibilidade de uma terceira guerra mundial não foge a essa complexidade. A Bíblia nos alerta sobre uma época de desolação tão intensa que nunca houve igual desde o início das nações. É um tema denso e intrigante que merece nossa atenção e estudo. É comum ouvir que uma terceira guerra mundial significaria a destruição completa do nosso planeta, impossibilitando o cumprimento das profecias relacionadas à grande tribulação. Entretanto, é importante entendermos que a Bíblia não fala de uma aniquilação total, mas sim de uma grande assolação. Esta guerra seria um cenário preparatório, um pano de fundo para os eventos mais intensos da tribulação que ainda virão. No entanto, mesmo diante dessas incertezas e temores, a fé nos assegura que Deus está no controle de todas as coisas. Ele tem um plano e suas promessas se cumprirão conforme sua vontade. Portanto, é crucial permanecermos vigilantes e atentos aos sinais dos tempos, confiando que cada evento tem um propósito dentro do grande plano divino. Em Isaías 55:11, somos lembrados de que Deus vela por sua palavra para cumpri-la em todos os mínimos detalhes. Essa promessa é crucial quando estudamos os 4 períodos da grande tribulação. Os livros de Gênesis, Daniel e Apocalipse nos fornecem uma visão abrangente e detalhada desses tempos de aflição sem precedentes. Começamos nossa jornada com Gênesis, onde encontramos as origens do conflito espiritual e as primeiras profecias sobre os dias finais. Em seguida, mergulhamos em Daniel, que nos oferece uma visão detalhada da grande tribulação, destacando eventos-chave e figuras proféticas como o anjo Miguel, protetor do povo de Deus. Finalmente, adentramos o Apocalipse, que amplia nossa visão, revelando os 4 períodos distintos que compõem a grande tribulação. Em cada um desses períodos, vemos a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, conforme Isaías 55:11 nos lembra. Mesmo em meio à tribulação, surge Miguel, o grande protetor, para guardar os filhos do seu povo, fortalecendo nossa fé e confiança em sua soberania. A Bíblia nos alerta sobre uma época de desolação sem precedentes, conforme Daniel 12:1 nos lembra. Mateus 24:21 reforça essa visão, destacando a aflição sem igual que será enfrentada. Lucas capítulo 21 e versículos 10 a 28 oferece uma visão detalhada dos eventos finais que cercam essa grande tribulação. Agora,
vamos detalhar os 4 períodos da Grande Tribulação, conforme revelado nas Escrituras. Primeiro período, princípio de dores. Este período, marcado pelo princípio das dores, é descrito em Mateus capítulo 24, versículos 7 e 8. Guerras, fomes e terremotos sinalizam o início desses tempos difíceis, anunciando o começo das dores. Segundo período, manifestação da primeira besta. Iniciando com a manifestação da primeira besta, descrita em Apocalipse capítulo 13 e versículos 1 ao 6. Este período trará perseguição e sofrimento aos fiéis, exigindo lealdade absoluta. Terceiro período, grande angústia. Um tempo de intensificação da aflição, onde a fé será testada ao extremo. Promessas de proteção divina são destacadas, conforme Mateus capítulo 24, 21 e Lucas capítulo 21 e versículos 10 ao 28. Quarto período, a ira de Deus. A ira de Deus será derramada sobre a terra, marcando o início do fim das forças malignas e trazendo justiça divina. Apesar da intensidade e da desolação desses períodos, a promessa de salvação permanece. Daniel nos assegura que todos cujos nomes estão escritos no livro serão salvos, mostrando que a misericórdia e a justiça de Deus prevalecerão. Mesmo em meio à maior aflição, a fé e a resiliência dos crentes serão recompensadas. Neste vídeo vamos abordar o primeiro período, princípio de dores. O conceito do princípio de dores é mencionado nos Evangelhos, especificamente em Mateus capítulo 24 e versículos 6 a 8, onde Jesus fala aos seus discípulos sobre os sinais dos tempos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Jesus alerta que antes do fim, haverá uma série de eventos perturbadores que servirão como sinais para os crentes. Estes eventos são chamados de princípio das dores e incluem guerras, fomes, pestes e terremotos. São descritos como dores de parto, sugerindo que são o início de algo maior e mais intenso que está por vir. Guerras e rumores de guerras. Conflitos armados e tensões internacionais são parte central deste período. A crescente instabilidade global é indicada pela escalada de conflitos entre nações e reinos. Fome. A escassez de alimentos, resultando em fome em várias partes do mundo, é outro sinal significativo. Essa escassez pode ser desencadeada por desastres naturais, conflitos ou crises econômicas. Pestes. Epidemias e pandemias que afetam grandes populações também são indicativos desse período. A história testemunhou várias ocorrências, como a pandemia de gripe de 1918 e mais recentemente a pandemia de Covid-19, trouxe uma nova percepção sobre a fragilidade da vida humana e a interconectividade global. Terremotos intensos. O aumento na frequência e intensidade dos desastres naturais, como furacões, grandes enchentes e terremotos, em diversas partes do mundo também sinaliza o início desses tempos difíceis. No mundo de hoje, vemos sinais que muitos interpretam como parte do princípio das dores. Guerras e conflitos regionais, crises alimentares, surtos de doenças e desastres naturais são frequentemente vistos como cumprimento dessas profecias. As consequências de uma guerra mundial nos tempos modernos seriam devastadoras em vários aspectos, impactando não apenas as nações diretamente envolvidas no conflito, mas também o mundo inteiro. Algumas das principais consequências incluem: perda de vidas humanas em massa. Uma guerra mundial resultaria em um número inimaginável de mortes, tanto entre militares quanto entre civis. Armas de destruição em massa, como armas nucleares, biológicas e químicas, poderiam ser usadas, causando uma devastação sem precedentes. Destruição de infraestrutura. As cidades seriam destruídas, as instalações de infraestrutura crítica, como hospitais, escolas, usinas elétricas e sistemas de abastecimento de água, seriam danificadas ou destruídas, tornando a vida extremamente difícil para os sobreviventes. Crise humanitária. Milhões de pessoas seriam deslocadas devido aos combates, buscando refúgio em outras regiões ou países. Isso criaria uma crise humanitária em larga escala, com falta de alimentos, água potável,
abrigo e assistência médica para os deslocados. Impacto econômico global. Uma guerra mundial paralisaria a economia global, levando a uma recessão global profunda e prolongada. O comércio internacional seria interrompido, os mercados financeiros entrariam em colapso e o desemprego dispararia em todo o mundo. Degradação ambiental. O uso generalizado de armas de destruição em massa causaria uma degradação ambiental significativa, com poluição do ar, da água e do solo. Além disso, a guerra resultaria em incêndios em larga escala, desmatamento e perda de biodiversidade. Consequências sociais e psicológicas. A guerra deixaria cicatrizes profundas nas sociedades afetadas, causando traumas psicológicos duradouros em milhões de pessoas, especialmente em crianças. As divisões étnicas, religiosas e políticas seriam exacerbadas, tornando a reconstrução pós-guerra ainda mais difícil. Risco de escalada. Uma guerra mundial poderia facilmente escalar para o uso total de armas nucleares, resultando em um inverno nuclear global, com efeitos catastróficos no clima, na agricultura e na saúde humana. Como a Bíblia nos traz, esse seria apenas o princípio de dores. As consequências das Primeira e Segunda Guerras Mundiais foram profundas e duradouras, moldando o curso da história mundial e deixando um legado de sofrimento e transformação. Essas consequências das duas guerras mundiais evidenciam o imenso sofrimento e a tragédia vivenciada por milhões de pessoas em todo o mundo. O impacto desses eventos continua a ressoar ao longo das gerações, servindo como um lembrete sombrio dos horrores da guerra e suas consequências. Além disso, com a tecnologia atual, uma terceira guerra mundial traria consequências ainda mais catastróficas que superariam até mesmo os impactos combinados das duas guerras mundiais anteriores. Armas nucleares, biológicas e cibernéticas poderiam causar danos inimagináveis, criando caos e medo em uma escala global. Este cenário de destruição e desesperança poderia abrir caminho para a ascensão de um líder que promete paz e segurança. A Bíblia nos alerta sobre a vinda do Anticristo, um líder mundial que surgirá em tempos de grande tribulação. Em momentos de crise extrema, como uma guerra mundial, as pessoas buscarão desesperadamente por um Salvador. Este líder carismático e enganador poderia facilmente ganhar a confiança das massas, prometendo restaurar a ordem e a paz. Muitas pessoas se perderão, sendo enganadas pelo Anticristo, por não estarem atentas, perderão suas vidas e a salvação. Mas por que Jesus usaria a metáfora das dores de parto? Essa imagem nos ajuda a entender que apesar da dor e do sofrimento, há uma esperança futura. As dores de parto, embora intensas e dolorosas, são temporárias e conduzem ao nascimento de uma nova vida. Assim, esses sinais podem ser vistos como uma preparação para algo muito maior: a segunda vinda de Cristo e a restauração de todas as coisas. A Bíblia nos encoraja a não temer, mas a estar atentos e preparados. Em Romanos capítulo 8 e versículos 22 e 23, o apóstolo Paulo fala sobre toda a criação gemendo como em dores de parto, esperando a redenção final. A possibilidade de uma terceira guerra mundial é assustadora, mas não podemos deixar o medo nos dominar. Devemos permanecer firmes na fé, unidos em oração e preparados para o que está por vir. A Bíblia nos fornece as respostas e a esperança de que mesmo em tempos de tribulação, Deus está no controle. É hora de abandonar as distrações triviais e nos dedicarmos ao jejum, à oração e ao estudo da Palavra de Deus. Nas Escrituras, especificamente em Lucas 21:28, Jesus nos adverte a ficar atentos aos sinais dos tempos. Ele nos encoraja a erguer nossas cabeças, pois a redenção está próxima. É fundamental compreendermos a importância desse período de preparação espiritual, pois o mundo ao nosso redor está testemunhando mudanças significativas. Os eventos estão se desenrolando rapidamente, e estamos nos aproximando de um momento crítico na história da humanidade. Não podemos nos iludir esperando por dias melhores, pois estamos caminhando para um tempo de decisões cruciais. Diante da ameaça de uma possível terceira guerra e suas consequências devastadoras, este é um momento crucial para refletirmos sobre nossas escolhas e prioridades. Em meio à turbulência do mundo, é fundamental buscarmos força e orientação em nossa fé. Vamos nos unir em oração, buscando consolo e direção no Senhor.
Que possamos nos manter firmes na esperança e na confiança de que mesmo em meio ao caos, Deus é nossa rocha e nossa salvação. Juntos, vamos nos preparar espiritualmente e enfrentar os desafios com coragem e determinação. O futuro pode ser incerto, mas nossa fé nos torna inabaláveis. Queremos saber a sua opinião. Você acha que estamos realmente vivendo os sinais do fim dos tempos? Deixe seu comentário. E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Até a próxima, e que Deus abençoe todos vocês.